A figura de Heinrich Himmler se ergueu como uma das mais obscuras do século XX, não por discursos ardentes, nem por um carisma que atraísse multidões, mas sim pela precisão com a qual transformou a burocracia em um instrumento de extermínio. Enquanto outros hierarcas nazistas buscavam brilhar com gestos e palavras, ele operava em silêncio, criando uma estrutura que convertia cada registro, cada expediente e cada ordem escrita em parte de uma engrenagem de morte. Sua obsessão pelo controle o levou a desenhar redes policiais que abrangiam desde a vigilância cotidiana até a eliminação sistemática de quem era considerado inimigo do regime, com uma eficácia que escondia o atroz sob cifras, calendários e termos técnicos. Por trás de uma aparência cinzenta e uma vida privada sem ostentação, dirigiu um dos sistemas de repressão mais amplos e meticulosos da história, capaz de transformar territórios inteiros em laboratórios de terror planejado. Como foi seu final em meio ao colapso do Reich, que ele mesmo ajudou a sustentar até o último momento? A ascensão da Ordem Implacável, Alemanha, antes do Novo Amo. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ficou sujeita a condições impostas que alteraram por completo sua situação política, territorial e econômica. Em meio a esse panorama, as autoridades que tentavam manter certa ordem enfrentavam uma população descontente, e muitas decisões pareciam insuficientes para deter o mal-estar que crescia nas ruas. As promessas de reconstrução chocavam com a realidade diária, onde cada família sentia o peso de uma derrota que nem todos aceitavam como justa. Esse desacordo silencioso não só se expressava nos jornais, também se manifestava em grupos que rejeitavam qualquer tentativa de colaboração com as potências vencedoras. Em meio a esse cenário, começaram a surgir discursos que falavam de traição, de decadência interna e da necessidade de recuperar o controle de dentro. Ninguém falava ainda de uma nova guerra, mas as palavras que circulavam com força entre os mais jovens já apontavam para uma mudança profunda. As instituições tentavam conter as tensões sem alterar a frágil estrutura que ainda sustentava a vida política do país. Ao mesmo tempo, em povoados pequenos e cidades industriais, alguns agrupamentos novos ganhavam força com rapidez. Embora muitos não passassem de simples reuniões ou boletins impressos, outros começavam a chamar a atenção pela firmeza com a qual desafiavam a ordem legal. O poder militar havia sido reduzido pelos tratados, mas alguns oficiais aposentados seguiam sendo figuras respeitadas entre setores que não ocultavam sua nostalgia pelos anos anteriores. As ruas se enchiam de cartazes, de reuniões improvisadas e de símbolos que retomavam velhos emblemas sob um novo discurso. Esse impulso se alimentava da frustração, mas também de uma visão que começava a tomar forma em determinados círculos onde se falava de unidade, de força interna e de identidade coletiva. Durante a década seguinte, a instabilidade foi constante. Nenhuma coalizão lograva manter-se firme por muito tempo, e cada nova tentativa de governo parecia mais fraca que a anterior. As tensões sociais cresciam, não só pela falta de trabalho ou o aumento dos preços, mas também pelos enfrentamentos que estouravam nas margens do sistema. Grupos com ideologias opostas se enfrentavam nas ruas, enquanto as instituições tentavam conservar uma aparência de normalidade. A estrutura que restava da antiga ordem tratava de adaptar-se sem perder seus privilégios, e muitos buscavam refúgio em discursos que ofereciam uma direção clara, sem ambiguidades nem concessões. As ideias circulavam com força, às vezes disfarçadas de propostas econômicas, outras como chamados ao dever coletivo. As novas gerações cresciam com essa tensão presente em cada canto, e a possibilidade de uma transformação radical já não parecia distante. Os anos passavam e a linguagem política se endurecia. As alianças mudavam com rapidez, as acusações cruzadas eram constantes e as decisões que eram tomadas nos espaços de poder respondiam mais ao temor que a um plano. Enquanto isso, alguns agrupamentos que até então eram marginais começavam a aparecer nos jornais e nos rádios. Sua presença se tornava mais visível e seus dirigentes começavam a ocupar espaços que antes lhes eram negados. A atenção se deslocava para figuras que falavam de restauração, de ordem, de direção firme. Esse tipo de mensagem se propagava com facilidade entre quem já não acreditava nos mecanismos existentes. Pouco a pouco, alguns nomes ganhavam seguidores e começavam a ser escutados por quem tinha influência.
As propostas eram simples, repetitivas e sem fissuras. Não apelavam ao consenso, mas sim à imposição de uma visão única sobre como a vida devia ser organizada dentro do país. Em meio a essa transformação, as instituições tradicionais seguiam se debilitando. As regras que sustentavam a vida política eram modificadas para dar lugar a um novo tipo de autoridade. Alguns aceitavam essas mudanças sem resistência, outros as justificavam por conveniência ou temor. A estrutura legal se ajustava para permitir formas de controle mais diretas, enquanto as vozes críticas eram deslocadas sem necessidade de grandes gestos. Nesse entorno, as decisões já não eram tomadas por consenso, mas sim por instruções que desciam com rapidez e eram aplicadas sem discussão. A ideia de obediência começava a ocupar o lugar que antes correspondia ao debate. As estruturas que restavam da ordem anterior eram absorvidas por uma lógica que rejeitava qualquer forma de oposição. Os espaços públicos mudavam, os símbolos se adaptavam, as normas se unificavam. Já não se tratava de convencer, mas de impor sem alternativas. Desde esse momento, as fronteiras deixaram de ser simples limites territoriais. As autoridades se concentraram em dar forma a um projeto que estendesse seu controle além do que estava estabelecido. Falava-se de espaço, de expansão, de reordenamento. As conversas diplomáticas eram substituídas por decisões unilaterais. Alguns países tentavam advertir o que se avizinhava, mas suas advertências não encontravam eco. As ações não eram dissimuladas, eram progressivas. Com cada movimento, a reação internacional se tornava mais fraca. A possibilidade de um conflito maior já não parecia improvável, mas muitos insistiam em evitá-lo a todo custo. Nesse entorno, os discursos internos se radicalizavam ainda mais. Já não se tratava só de dirigir o país, mas sim de projetar um modelo para fora, de modificar o mapa, de deslocar a quem não se encaixava. Com o passar do tempo, as decisões se tornaram mais agressivas. Eram firmados pactos, traçadas linhas, organizadas intervenções que em outro contexto teriam sido impensáveis. As imagens que antes estavam restritas a certos setores se tornaram comuns em jornais, escolas e ruas. A estrutura se reforçava, não com novas ideias, mas com a aplicação rigorosa do que já estava estabelecido. As leis se adaptavam para facilitar certas medidas, e os cargos-chave eram ocupados por pessoas eleitas por sua disposição a executar sem questionar. Nas reuniões mais fechadas, eram discutidos planos que já não consideravam alternativas. Nesse contexto, não era o nome de um indivíduo o que se destacava, mas sim uma lógica inteira que já não necessitava justificações. O poder se tornava anônimo, operativo, centrado na eficácia. Os equilíbrios anteriores ficavam para trás, substituídos por uma cadeia de decisões verticais que avançava sem pausa. Quem havia conseguido instalar essa nova forma de controle sem ruído, sem discursos, só com a força de uma maquinaria que parecia funcionar sozinha? O menino obsedado com a pureza. Heinrich Himmler nasceu em Munique no começo do século XX, em um lar onde a obediência e a correção eram mais que normas, eram pilares que definiam o comportamento diário, e desde seus primeiros anos absorveu uma ideia muito clara do que significava ser bem educado, respeitar a hierarquia e manter o autocontrole, onde a honra da família e a imagem pública não eram negociáveis. Seu pai, que havia sido tutor do futuro rei da Baviera, mantinha um comportamento severo, exigente, atento ao mais mínimo detalhe, o que se traduzia em uma vida cotidiana marcada pelos rituais, o estudo constante, a reza meticulosa e a vigilância permanente sobre os atos e pensamentos de seus filhos. Dentro desse ambiente de disciplina, Himmler cresceu rodeado de símbolos católicos, imagens de santos, regras estritas de comportamento, respeito pelas autoridades e uma rejeição implícita a qualquer forma de debilidade ou desvio moral, o que marcaria seu caráter para sempre. À medida que crescia, Heinrich desenvolveu uma obsessão com a ordem, a limpeza e a correção, não só no plano físico, mas também no espiritual e no racial. Desde muito jovem, levava um diário onde anotava com meticulosidade não só o que fazia, mas também o que pensava sobre seu entorno, o que desejava mudar de si mesmo, as metas que devia cumprir para ser mais forte, mais puro, mais digno de respeito.
Essas anotações mostram uma mentalidade rígida, com uma autoexigência quase doentia e um sentido de culpa permanente por não alcançar seus próprios padrões. Censurava seus pensamentos impuros, criticava suas próprias emoções e elaborava planos para dominar seu corpo e seus desejos com a mesma frieza com a qual se ordenava cumprir uma rotina de exercícios ou de estudo. A religião católica, longe de ser uma experiência espiritual cálida, funcionava em sua mente como um código de disciplina que lhe recordava seu dever de submeter-se a um ideal de perfeição que nunca parecia alcançar por completo. Nos anos da adolescência, Himmler começou a manifestar um interesse pelos temas de raça, pureza e sacrifício. Não se tratava só de um jovem curioso pela história ou pelas culturas antigas, mas sim de alguém que já desde muito cedo filtrava tudo através de um olhar hierárquico, excludente e baseado na superioridade do alemão frente ao estrangeiro, do são frente ao doente, do moral frente ao desviado. Não há em seus escritos nenhuma expressão de dúvida, de jogo ou de exploração aberta. Tudo o que aparecia fora do quadro de sua moral pessoal era percebido como uma ameaça, uma impureza ou uma debilidade. Lia sobre a guerra, sobre as campanhas militares do passado, sobre os mártires religiosos, sobre os cavaleiros que defendiam ideais inquebrantáveis, e se sentia atraído por essas figuras que se sacrificavam em nome de uma causa superior, onde a morte era uma forma de redenção, e a violência, se estivesse justificada por um ideal, não era um crime, mas sim uma expressão de valor. No entorno familiar, respirava-se uma admiração pelo tradicional, pelo aristocrático, pelo nacionalista, e embora seu pai não se declarasse antissemita, sim compartilhava muitas ideias sobre a necessidade de conservar as raízes alemãs, a unidade do povo e a defesa dos costumes frente ao que vinha de fora. Essa atmosfera influenciou de maneira direta em Himmler, que com os anos foi incorporando ideias mais radicais sobre a raça, o sangue e a nação. Em sua juventude, já mostrava uma visão deformada sobre a mulher, a quem via como um ser que devia ser puro, reservado, obediente e moralmente irrepreensível. Em seus diários não há rastros de um desejo amoroso livre ou espontâneo, mas sim a expectativa de encontrar uma companheira que se encaixasse em seu esquema de pureza, fidelidade e maternidade funcional ao projeto nacional. Ao mesmo tempo, essa repressão emocional coincidia com suas dificuldades sexuais, as quais reconhecia em seus escritos com uma mistura de vergonha, frustração e determinação por corrigir-se mediante o autocontrole. Essa impotência não era só física, era também uma incapacidade para conectar com o humano de um lugar de vulnerabilidade ou afeto. Ao chegar à universidade, Himmler começou a estudar agronomia, embora seus verdadeiros interesses seguissem centrados no ideológico, no espiritual, no racial. Enquanto assistia a aulas, passava horas escrevendo sobre o destino do povo alemão, a necessidade de regenerar a nação, a luta contra a decadência moral e o dever dos jovens como ele de se converterem em uma nova elite que guiasse o país para a restauração de seus valores perdidos. Nesses anos não fazia ainda parte de nenhum partido político, mas já estava em contato com grupos estudantis nacionalistas e paramilitares que rejeitavam a República de Weimar, desprezavam o parlamentarismo e sonhavam com o renascimento do espírito germano. Essas organizações, muitas vezes pequenas, com tons esotéricos ou cavalheirescos, ofereciam a Himmler um espaço onde podia projetar sua identidade obsessiva em um quadro de ação concreta, onde podia canalizar suas frustrações pessoais em discursos sobre a pureza racial, a honra nacional e a necessidade de sacrifício. Foi também nesse período quando foi se aproximando de círculos marcadamente antissemitas. Não de forma marginal ou casual, mas sim como parte de uma busca consciente de pertencimento, de reafirmação ideológica, de coerência com suas próprias crenças sobre a ordem e a limpeza, agora aplicadas ao corpo coletivo do povo alemão. Começou a ler textos que culpavam os judeus da decadência moral, do colapso econômico, da derrota militar e do suposto desmoronamento espiritual da Alemanha. E, em lugar de questionar essas ideias, as incorporou como verdades que confirmavam o que ele já sentia, que havia uma corrupção interna que devia ser purgada, que existia um inimigo infiltrado que devia ser eliminado e que o futuro só era possível se fosse restaurada a integridade do corpo nacional. Nesse mesmo tempo, a figura do mártir adquiriu para ele um novo significado.
Já não era só o soldado ou o santo, mas também o líder disposto a tudo para purificar seu povo, inclusive se isso implicasse destruir. Em sua vida universitária não brilhou academicamente, tampouco se destacou por seu carisma ou sua capacidade de liderança direta. Era mais bem retraído, meticuloso, obcecado com suas rotinas e extremamente reservado. Ainda assim, mantinha uma vida interior intensamente ativa, onde cada fracasso, cada erro, cada desejo reprimido alimentava um projeto ideológico cada vez mais fechado, mais excludente, mais radical. Em seu entorno já era visto como alguém obcecado, excessivamente rígido, mas dentro de certos grupos nacionalistas era precisamente essa intransigência o que o tornava interessante. Não era um intelectual, mas sim um crente absoluto. Não era um agitador público, mas sim um discípulo fanático de ideias que começavam a circular com mais força nas margens do novo nacionalismo. Enquanto muitos jovens se distraíam com a política passageira, ele seguia escrevendo sobre o destino racial, a identidade germana, a necessidade de pureza e a construção de uma ordem nova, e embora nunca tenha chegado a ocupar um lugar central entre seus pares, já mostrava uma entrega total a esses princípios que o afastava do resto, marcando um caminho cada vez mais rígido, no qual o culto à disciplina e à obediência começava a tomar forma como o único modelo possível. Entre seus pensamentos mais repetidos se encontrava a ideia de que a grandeza de uma nação não podia depender de discursos democráticos, eleições abertas ou acordos entre partidos, mas sim de uma vontade forte encarnada por indivíduos que tivessem uma pureza interna e uma visão moral inflexível. Essa crença não surgia de leituras filosóficas complexas, mas sim de seu entorno imediato, das ideias que circulavam entre militares aposentados, professores conservadores e estudantes decepcionados com o estado do país. Nesse caldo de cultivo, foi desenvolvendo uma visão maniqueísta, onde o caos e a decadência só podiam ser combatidos com ordem, disciplina e limpeza étnica, embora nesse momento ainda não se atrevesse a expô-lo com toda a clareza. Ainda assim, em seus escritos já se apreciavam elementos que logo fariam parte central de seu pensamento: o culto à obediência, a obsessão pelo sangue e o desprezo por tudo o que considerasse fraco ou impuro. Outro aspecto-chave desta etapa foi sua estreita relação com seu irmão Gebhard, que, diferentemente dele, sim, logrou se destacar no acadêmico e se estabelecer como uma figura pública com uma carreira respeitável. Essa comparação constante o afetava profundamente ao se sentir ofuscado e menos exitoso dentro do entorno familiar que valorizava a excelência, a presença firme e o reconhecimento externo. Apesar de que mantinham uma relação próxima, Heinrich vivia com a sensação de que devia demonstrar algo, de que tinha que lograr uma missão distinta, mas transcendental, embora ainda não soubesse como nem quando. Essa necessidade de se destacar sem contar com ferramentas sociais ou políticas claras reforçou sua tendência ao isolamento, mas também o empurrou a fantasiar com projetos grandiosos, onde ele, de uma posição oculta, poderia se converter no arquiteto de uma transformação profunda. Em paralelo, Himmler começou a se interessar de forma mais ativa pelos movimentos paramilitares e organizações juvenis de orientação nacionalista. Embora sua participação não tenha sido destacada, sim, manteve contatos constantes com grupos que promoviam a restauração da honra alemã, a rejeição aos tratados internacionais e a luta contra tudo o que consideravam traição interna. Assistia a desfiles, escutava discursos exaltados e começava a admirar figuras que falavam com firmeza sobre a necessidade de expulsar os elementos considerados alheios ao corpo da nação. Sua visão sobre os judeus também evoluiu nesse período, passando de uma desconfiança herdada do ambiente familiar a uma convicção mais elaborada, onde os identificava como inimigos orgânicos da ordem, da moral e da raça. Embora ainda não o expressasse publicamente com violência, seus escritos já mostravam uma construção mental onde o antissemitismo não era uma opinião, mas sim uma certeza. O burocrata do horror. Primeiros passos nas SS. No ano 1930, Himmler já tinha uma posição estável no aparato do partido e se encontrava completamente absorvido por suas tarefas dentro das fileiras nacionalistas. Apesar de seguir sendo um homem discreto dentro do panorama público, estava convencido de que seu trabalho administrativo e sua fidelidade absoluta o tornavam indispensável. Seu estilo de liderança,
Meticuloso e centrado nos detalhes mais pequenos, começou a tomar forma justo quando lhe foi dado o controle real sobre uma organização que, até então, não tinha mais que peso simbólico: as SS. Nesse mesmo ano, o grupo das SS era ainda uma fração menor dentro do movimento, sem funções claras nem estrutura sólida. Estavam subordinadas formalmente às SA, e não contavam com autonomia real, o que frustrava Himmler, que já vislumbrava outro propósito para essa unidade. Sua ideia era convertê-la em um núcleo fechado, cuidadosamente selecionado, onde cada membro representasse uma mistura específica de obediência, aparência física e predisposição ideológica. Em suas palavras e escritos, já despontavam os primeiros esboços do que mais adiante definiria como um grupo racialmente especial que se manteria separado do resto do povo. À medida que as SA cresciam descontroladamente, Himmler insistia em que as SS não podiam replicar esse modelo de expansão desordenada. Enquanto as SA recrutavam por milhares e celebravam atos de rua com violência, ele buscava que as SS se mantivessem pequenas, estruturadas e controladas a partir do centro. Em múltiplas ocasiões, negou-se a aceitar novos membros só porque eram numerosos. Para ele, o crucial não era a quantidade, mas sim a qualidade, e essa qualidade devia ser medida não só por sua aparência externa, mas por seu compromisso com os princípios que ele já considerava essenciais: obediência, pureza étnica e silêncio. Em paralelo à expansão contida do corpo que dirigia, começou a implementar uma série de registros internos que eram inéditos naquele momento. Exigia formulários detalhados, expedientes pessoais, acompanhamentos constantes e autorizações prévias para cada atividade. O objetivo era claro: que cada indivíduo dentro das SS fosse observado desde seu ingresso até seu comportamento cotidiano. Em pouco tempo, inclusive os membros mais antigos se encontravam rodeados de papelada, normativas internas e revisões periódicas. Sua habilidade como organizador encontrou apoio em figuras que compartilhavam seus métodos. Trabalhava estreitamente com Darry e outros ativistas da ala racial, que defendiam que o país necessitava de uma nova elite, não só política, mas também biológica. Esta ideia calou profundamente em Himmler, que começou a falar das SS como uma espécie de ordem racial, que se perpetuaria no tempo através da criação seletiva, da vigilância sobre os casais e de uma disciplina férrea, que impediria a mistura com o resto da sociedade. Aos olhos de muitos, essa visão parecia marginal, mas ele a convertia em normativa dentro de seu grupo, sem necessidade de aprovação externa. Nesta etapa, Himmler ainda não tinha um cargo formal dentro do aparato de segurança estatal, mas seus passos já apontavam nessa direção. Estava convencido de que a vigilância não devia ficar nas mãos do exército nem das polícias tradicionais, mas sim em uma estrutura paralela, fiel ao partido e ao projeto racial. Por isso, quando propunha novas nomeações ou rotações internas, fazia-o pensando nessa dupla lógica: eficiência burocrática e pureza ideológica. Alguns o viam como um oficinista exagerado, pendente de detalhes sem importância, obcecado com o controle de listas, uniformes e permissões. No entanto, essa minúcia era exatamente o que o diferenciava. Enquanto outros líderes do partido baseavam sua autoridade na popularidade ou no uso da violência, Himmler construía poder a partir da administração, moldando regras, procedimentos e rituais internos que, com o tempo, lhe dariam um controle absoluto sobre quem o obedecia. Um de seus objetivos constantes era reduzir toda a ambiguidade. Se algo não estivesse por escrito, tornava-se suspeito. Se um gesto não estivesse autorizado, tornava-se inaceitável. E se uma dúvida não fosse resolvida de cima, devia ser eliminada. Sob essa lógica, sua estrutura de comando se tornou mais hierárquica, com intermediários cada vez mais disciplinados e registros cada vez mais exaustivos. Em menos de 3 anos, a organização que havia começado como um grupo auxiliar passou a ter sua própria lógica interna, seu próprio sistema de seleção e uma visão distinta do papel que devia ocupar no futuro. O que outros logravam mediante discursos, ele o estabelecia a partir do regulamento e da vigilância interna. A figura de Himmler ainda não era visível para o público geral,
mas dentro do núcleo mais estreito do regime começava a ser percebido como alguém capaz de transformar conceitos difusos em mecanismos operacionais concretos. Sua influência não se construía em comícios nem em gestos teatrais, mas sim no manejo interno. Formulários, instruções escritas, procedimentos rigorosos. Sob sua direção, as SS deixaram de ser um grupo acessório para se converterem em uma organização com caráter próprio, composta por membros que não só portavam um uniforme distinto, mas que agiam, pensavam e respondiam segundo uma lógica desenhada a partir de seu escritório. Sua proximidade com Hitler, embora limitada, se fortalecia graças a essa utilidade. Enquanto outros líderes discutiam entre si ou geravam conflitos, Himmler simplesmente cumpria. Não buscava protagonismo, nem exigia lugares nas listas, nem punha condições. Só pedia espaço para ordenar, tempo para registrar e permissão para selecionar. Isso era suficiente para construir algo que, em aparência, parecia menor, mas que já continha os elementos de um poder paralelo que se expandiria com rapidez. Enquanto avançava o ano 1931, Himmler já estava convencido de que as SS necessitavam de uma estrutura sólida e uma função distinta da de simples unidade decorativa do partido. Começou a desenhar uma organização com normas fechadas, hierarquias estritas e rituais pensados para reforçar o sentido de pertencimento. Quem aspirasse a ingressar devia superar filtros pessoais, familiares e raciais, e submeter-se logo a uma formação baseada em obediência sem condições. Nem sequer bastava ser um fiel nacional-socialista se não se cumprissem os requisitos biológicos ou de conduta exigidos. A ideia central era formar uma comunidade fechada, onde a linhagem e o comportamento fossem avaliados sob uma mesma lógica. Não se tratava só de simpatizar com o movimento, nem de cumprir ordens, mas de pertencer a uma nova casta pensada para influir no futuro do país. Por isso, a organização interna começou a se dividir em unidades específicas. Umas controlavam a disciplina interna, outras recolhiam dados sobre inimigos do regime e outras se encarregavam de vigiar os próprios membros. Embora a estrutura seguisse sendo pequena, Himmler exercia um controle absoluto. Lia relatórios, decidia promoções, validava ingressos e ordenava expulsões. Cada expediente passava por seu gabinete. Seu afã de controle se traduzia em registros meticulosos sobre a vida, comportamento e entorno familiar de cada membro. Tudo fazia parte de um arquivo central, ao qual só ele tinha acesso completo. Foi também nessa época quando começou a impulsionar uma ideia que logo seria chave: a formação de uma elite racial que substituísse as antigas classes dominantes. Para isso, impôs normas sobre casamentos, antecedentes familiares, conduta privada e vínculos pessoais. Seu critério era claro: todo desvio devia ser detectado, registrado e corrigido. Com o tempo, os rituais se multiplicaram. O juramento a Hitler se converteu em condição inegociável de entrada. Foram fixadas datas simbólicas, normas de saudação, fórmulas de tratamento e códigos de vestimenta. Himmler exigia que fossem respeitados à risca e qualquer falta era castigada com sanções ou separação imediata. Em paralelo, impulsionava um processo de profissionalização. Embora as SS ainda não fossem uma força militar de grande escala, introduziu treinamentos físicos e normas estritas de disciplina. Para ele, era imprescindível que cada integrante compreendesse o papel histórico que lhes havia sido atribuído, além do entusiasmo ou da obediência. Também começou a consolidar alianças dentro do partido. Embora carecesse do carisma de outros dirigentes, seu estilo reservado e sua capacidade para construir redes eficientes o tornaram valioso. Sabia ocupar os espaços que deixavam as disputas internas, e seu método funcionava sobretudo em zonas onde outros líderes fracassavam em impor ordem. Foi na Baviera onde seu controle se firmou com mais rapidez. Ali aplicou seu modelo de recrutamento com rigor, organizou atos com disciplina e logrou reconhecimento inclusive entre adversários. Sua combinação de ordem, mística e eficácia o destacou dentro do movimento. Hitler o notou e lhe deu margem para replicar esse sistema em outras regiões. Desde então, Himmler começou a atuar como se as SS já fossem uma instituição estatal, embora ainda seguissem sob o controle formal do partido. Ordenava que os relatórios chegassem pontuais, que as regras fossem aplicadas de forma uniforme e que toda ausência injustificada fosse sancionada com a expulsão.
Não era só uma forma de impor autoridade, mas sim uma estratégia para construir um corpo homogêneo que pudesse operar em todo o país com a mesma lógica. Em 1933, quando Hitler assumiu o poder, as SS já haviam duplicado seu número. Embora fossem menores que as SA, sua estrutura interna, sua lealdade sem fissuras e seu sistema de seleção estrita lhes davam uma identidade distinta. Não eram visíveis, mas sim coesas, e isso foi o que Himmler ofereceu: uma força disciplinada, sem ambições individuais nem lideranças alternas. Nesse mesmo ano, logrou tomar o controle da polícia política da Baviera. Embora seguisse sendo formalmente parte do Estado, seu funcionamento começou a ser coordenado dos escritórios das SS. Himmler aplicou ali seus métodos: vigilância constante, elaboração de listas, acompanhamento de movimentos e elaboração de relatórios semanais. Foi seu primeiro ensaio real de controle total. Desde esse momento, seu papel deixou de ser organizativo. Havia construído uma rede capaz de vigiar inimigos, membros do partido e inclusive a cidadania. Essa lógica de observação contínua se converteu no modelo operacional que logo se estenderia ao resto do país. Já não era só um funcionário eficaz, era o chefe de uma força que começava a operar com independência total. Embora respondesse formalmente perante Hitler, nenhuma de suas decisões passava por revisão. Sua autoridade era plena e suas normas se impunham em cada canto onde as SS atuavam. O que começou como uma unidade pequena de escoltas, agora era a coluna vertebral de uma polícia interna em expansão. Essa mudança não foi imediata, mas Himmler já a visualizava. Falava de fundar escolas especiais para formar líderes, de estabelecer critérios de reprodução para conservar a pureza do grupo e de transformar as SS em uma entidade que fosse além do partido mesmo. Seu projeto não era momentâneo, buscava influir no rumo histórico do país a longo prazo. No final desse ano, sua figura já era conhecida entre os círculos do poder. Não por discursos nem por aparições públicas, mas sim por sua eficácia silenciosa, pela criação de estruturas rígidas, por impor normas sem deixar rastro aparente. Nessa forma calculada de operar se encontrava a origem de sua ascensão. Himmler constrói um império, o Estado dentro do Estado. Enquanto o calendário avançava para o verão de 1934, Himmler já não era simplesmente um organizador eficaz nem um chefe disciplinado de um grupo de escoltas, mas sim uma figura que começava a ocupar espaços cada vez mais amplos dentro da maquinaria do regime. A consolidação de sua influência se tornou evidente durante os dias prévios à chamada Noite dos Facões Longos. Através de canais discretos, Himmler e Heydrich transmitiram relatórios a Hitler, onde assinalavam que Ernst Röhm, líder das SA, conspirava para absorver as SS sob seu controle. Embora essas acusações não estivessem respaldadas por provas diretas, foram apresentadas como uma ameaça grave que exigia uma resposta imediata. Foi então quando foi executada a purga. A noite de 30 de junho de 1934 marcou o ponto de ruptura. As SS participaram na detenção e execução de dezenas de líderes das SA, selando sua lealdade direta a Hitler e eliminando seus rivais internos. No dia seguinte, Himmler já não tinha obstáculos hierárquicos dentro do aparato de segurança do partido. Com a eliminação de Röhm e outros chefes indesejados, as SS passaram a ter uma autonomia operacional inédita. Hitler recompensou Himmler por seu papel, outorgando-lhe uma maior margem de ação. Foi nesse contexto onde se consolidou o acesso das SS à Polícia do Estado. Em primeiro lugar, Himmler foi nomeado chefe da Polícia da Baviera. Mais adiante, esse poder se estendeu ao resto da Alemanha. A Gestapo, que até então respondia às estruturas regionais, ficou unificada sob a autoridade das SS, o mesmo que a Polícia Criminal. Foi desenhada uma arquitetura institucional onde todo o aparato de vigilância, repressão e controle recaía de fato nas mãos de Himmler, embora formalmente estivesse adscrito a organismos estatais. Através de seu braço direito, Reinhard Heydrich, foram organizadas redes de vigilância que abrangiam desde informantes locais até unidades móveis de repressão. Tudo era arquivado, cruzavam-se dados, eram elaboradas listas e eram planejadas prisões com precisão cirúrgica. Em paralelo, Himmler foi modificando a natureza dos campos de concentração. O que inicialmente haviam sido espaços de detenção improvisados passaram a funcionar como instituições de reeducação e castigo ideológico.
Foram eliminados os elementos mais arbitrários e impostas normas internas, hierarquias, mecanismos de controle e supervisão. Himmler não buscava só castigar os inimigos do regime, mas submetê-los a um processo de transformação. A obediência não era só exigida, mas construída através de golpes, vigilância e degradação contínua. Quem sobrevivia saía com a vontade quebrada ou convertido em peças úteis para o sistema. Os campos foram se ampliando e se profissionalizando. Dachau se converteu no modelo, tanto em seu funcionamento como em sua estrutura. Eram recrutados guardas de entre os membros mais comprometidos das SS. Eram estabelecidos turnos, regras de disciplina interna e era proibida toda improvisação. Cada decisão tinha que ser registrada, cada castigo justificado. Esse modelo de controle também se estendeu ao sistema penitenciário comum. Himmler pressionou para reformar as prisões, introduzir critérios políticos na seleção do pessoal e aplicar medidas preventivas contra quem considerava potencialmente perigoso, inclusive se não houvesse cometido delitos. A lógica era clara. Mais que castigar o já feito, tratava-se de antecipar qualquer forma de desvio. Esta ideia da prevenção por segurança do povo foi uma das pedras angulares do novo enfoque. Foram criadas bases legais ambíguas que permitiam encarcerar indivíduos sem julgamento formal, sob o argumento de que sua conduta futura representava um risco. Na prática, isto converteu a polícia em juiz e parte e dissolveu a separação entre direito penal e vigilância política. A lei deixava de ser um limite, passava a ser um instrumento maleável nas mãos do aparato repressivo. Himmler supervisionava diretamente a aplicação destas novas diretrizes e exigia relatórios constantes. Ao mesmo tempo, foi impulsionado um culto da obediência absoluta. Foram estabelecidos manuais de comportamento para os membros das SS, códigos de lealdade, juramentos pessoais a Hitler e protocolos para a vida privada. Não só importava o que se fizesse em funções oficiais, mas também como se vivia, com quem se compartilhava o lar, o que se lia, a que se dedicava o tempo livre. Era fomentada a vigilância mútua. Cada membro devia observar seus companheiros, informar de qualquer desvio, por mínima que fosse. O ideal não era simplesmente o do soldado obediente, mas sim o do funcionário moralmente impecável, disposto a dar tudo pelo Führer. Esta lógica penetrou em todos os níveis. As promoções eram decididas não só pelo mérito operacional, mas pela pureza ideológica. Os antecedentes familiares, as relações pessoais, o nível de compromisso com o ideal racial, tudo era avaliado. Himmler, rodeado de quadros técnicos e burocratas fanáticos, lia cada expediente antes de autorizar uma ascensão ou um ingresso. O registro sistemático se converteu em um componente central da engrenagem. Eram reunidas pastas exaustivas, classificados perfis individuais, arquivadas impressões digitais, imagens, relatórios de comportamento e avaliações mentais. Nada escapava ao controle documental. Essa fixação por ter tudo por escrito servia como base neutra para justificar qualquer decisão. Se alguém devia ser removido ou sancionado, bastava apresentar seu expediente. Essa aparência de rigor técnico em cada medida disciplinar foi um dos pilares sobre os quais Himmler articulou seu aparato de controle. Durante esses anos, Himmler se propôs não só centralizar o controle policial, mas integrar todas as funções de repressão, doutrinamento e vigilância sob uma só hierarquia. Para lográ-lo, começou a fundir unidades que antes atuavam separadamente. A polícia de segurança e a polícia criminal foram agrupadas em um escritório central, enquanto que as estruturas regionais ficaram subordinadas a diretivas uniformes. Foi eliminada a autonomia local, introduzidos diretores com formação ideológica e instalados delegados das SS em cada administração. Não bastava prender ou vigiar. O objetivo era implantar uma lógica única em todo o território. Os relatórios enviados a Himmler eram revisados um a um, corrigidos quando se afastavam da linha e utilizados para decidir translados, castigos ou ascensões. Assim foi como se construiu um sistema em que cada nível reportava ao seguinte, sem vazios de autoridade nem margem para a dissidência. A expansão do aparato policial não foi uma simples acumulação de funções, mas sim uma reestruturação orientada a apagar a distinção entre partido e Estado. Himmler considerava que a segurança do regime não podia depender de leis formais, mas sim de uma vigilância proativa baseada em critérios políticos.
Por isso impulsionou a criação de unidades que atuassem sem restrições legais, como os grupos encarregados de investigar opiniões contrárias ao regime, registrar atividades culturais, intervir correspondência ou infiltrar associações civis. Cada ação era legalizada a posteriori, mediante decretos vagos que outorgavam autoridade especial a quem atuava em nome do povo alemão. Dessa maneira, a exceção se tornou norma. O que em outros regimes teria sido considerado abuso, era agora promovido como dever. Nos discursos internos, Himmler insistia em que a consciência era mais importante que o regulamento. Em paralelo, foi desenvolvida uma narrativa ideológica que justificava esta estrutura de poder total. As SS não eram vistas como simples corpos armados, mas sim como uma ordem destinada a preservar a pureza do povo. Essa noção de missão histórica era reforçada com cursos de formação, cerimônias, rituais e leituras obrigatórias. Eram selecionados textos que falavam de luta biológica, herança racial e obediência sagrada. Himmler se apresentava como guia moral, não como chefe administrativo. Cercava-se de símbolos, uniformes estritos, emblemas e juramentos, tudo com a intenção de dar às SS uma identidade própria, superior inclusive à do partido. Essa mesma lógica de fé aplicada às estruturas de controle era transladada aos campos, onde os relatórios internos deviam refletir resultados concretos. Himmler exigia saber quantos reclusos haviam modificado sua conduta, quantos eram considerados elementos aproveitáveis, quantas tentativas de sabotagem haviam sido prevenidas e qual era o rendimento físico de cada grupo. Esta mentalidade de produtividade orientada ao castigo convertia cada corpo em uma peça funcional. Servia se obedecia, se rendia, se podia ser domesticado. Inclusive eram classificados por habilidades, antecedentes e nível de reintegração possível. O campo já não era um espaço improvisado, mas sim um mecanismo polido, desenhado para transformar ou aniquilar. Essa mesma lógica se aplicava à vida interna do aparato SS. Os casamentos eram avaliados, os casais aprovados por comitês de seleção, os filhos registrados como parte de um projeto eugenésico. Esperava-se que os membros reproduzissem a raça ideal, educassem seus filhos com valores de pureza e evitassem qualquer desvio pessoal. O corpo SS não era simplesmente uma estrutura de comando. Era uma comunidade ideológica completa, com suas próprias normas, sanções internas e escalas de pureza. Himmler reservava-se o direito de intervir em qualquer assunto pessoal de seus subordinados. Lia relatórios sobre relações íntimas, revisava fichas médicas, sugeria tratamentos e inclusive proibia certos vínculos familiares se considerasse que eram inapropriados. Tudo estava submetido à avaliação política. O conceito de limpeza interna não só se aplicava aos inimigos externos. Dentro do próprio aparato, eram desenvolvidas purgas constantes. Qualquer sinal de dúvida, qualquer expressão de debilidade, qualquer contato com entornos não alinhados podia ser motivo de investigação. Os oficiais eram avaliados periodicamente, submetidos a exames de lealdade e expostos a auditorias pessoais. As ascensões eram decididas não só por antiguidade ou eficiência, mas por reputação moral dentro do corpo. Assim, foi gerada uma estrutura onde cada indivíduo devia se mostrar mais leal, mais comprometido e mais vigilante que o anterior. Não havia espaço para a neutralidade, era exigida a iniciativa ideológica. Esta lógica de competição pela obediência foi um dos pilares que sustentou o modelo. Com esse aparato em funcionamento, Himmler havia logrado o que poucos antes dele: fundir partido, Estado e corpo ideológico em uma estrutura operacional única. Controlava a polícia, os campos, os tribunais internos, a formação ideológica, a política racial e a vida privada de milhares de indivíduos. Ninguém mais no regime possuía um poder tão estendido e, ao mesmo tempo, tão invisivelmente articulado. Hitler confiava nele não por carisma nem capacidade militar, mas por seu método. Himmler não improvisava, não discutia, não expunha seus planos publicamente. Simplesmente os executava e os aperfeiçoava dia após dia. Assim se consolidou seu papel como arquiteto do sistema repressivo e como figura central de um modelo de dominação que não necessitava aplausos para se sustentar, só vigilância, arquivos e obediência. O engenheiro do extermínio, guerra e solução final.
A escritório de reassentamento que ele dirigia tinha estruturas paralelas ao Estado, com agentes encarregados de cada fase: identificação, seleção, transporte, localização e vigilância. Não se tratava de integração, mas sim de substituição. Em suas instruções internas, insistia em que não bastava mover pessoas, era preciso transformar o entorno até eliminar qualquer rastro da cultura anterior. Nesse contexto, os judeus eram considerados por Himmler como uma ameaça permanente que devia ser contida e isolada. Supervisionou pessoalmente os relatórios sobre Lodz, Varsóvia e outros centros urbanos. Ordenou fechar bairros, levantar muros, limitar o acesso à água e aos alimentos e controlar cada movimento de quem ficava dentro. Fazia-o com uma linguagem administrativa, pedindo estatísticas, mapas, croquis e calendários de fechamento. Sua preocupação não era humanitária, mas logística e sanitária. Os guetos deviam funcionar como depósitos de população à espera de decisões maiores. À medida que o fronte oriental se expandia, Himmler enviou unidades especiais, os Einsatzgruppen, atrás das tropas. Estes grupos não atuavam de forma autônoma, recebiam ordens precisas e reportavam cada execução. Sua função era identificar, isolar e eliminar a quem representava, segundo seu critério, um perigo racial e ideológico. Himmler recebia relatórios detalhados com cifras, nomes e lugares. Aprovava seus métodos, validava seus resultados e nunca objetou o número crescente de vítimas. Em seus discursos internos, felicitava a eficácia e o espírito de sacrifício desses comandos. Quando se decidiu intensificar as matanças, as ordens não foram dadas por improvisação, mas com planejamento e estrutura. Himmler autorizou o uso de caminhões de gás, adaptações de instalações e criação de fossas comuns. Visitou pessoalmente algumas zonas, não para frear os crimes, mas para confirmar seu cumprimento. Em suas anotações, referia-se a estes atos como operações especiais, e sua preocupação principal era evitar infiltrações que pudessem afetar a moral ou a imagem exterior do regime. O passo seguinte foi organizar um sistema mais industrializado. Himmler aprovou os planos para criar centros permanentes onde as execuções fossem substituídas por métodos mais rápidos e sistemáticos. A escolha de lugares como Auschwitz não foi aleatória. Tratava-se de sítios estratégicos com acesso ferroviário, isolamento geográfico e possibilidade de expansão. Deu instruções para que as SS se encarregassem de sua gestão direta, sem interferência militar ou civil. Exigia relatórios diários e avaliava seu rendimento como se tratasse de fábricas. Durante as primeiras fases, inspecionou planos, designou pessoal e revisou orçamentos. Não delegou a gestão geral, manteve seus homens mais próximos à frente do projeto. Ordenou a ampliação de câmaras, a construção de crematórios e a organização do trabalho escravo dentro do mesmo complexo. Para Himmler, os campos não eram só lugares de eliminação, mas espaços de produção, reeducação e castigo, tudo sob um mesmo modelo. Ao avançar a guerra, consolidou uma rede que conectava guetos, estações ferroviárias, campos de trânsito e centros de extermínio. Não se tratava de operações soltas, mas sim de um circuito fechado. Cada trem, cada lista, cada carregamento humano seguia um padrão definido. Controlava o sistema mediante uma estrutura piramidal na qual cada nível devia prestar contas. Reunia dados, pedia gráficos, comparava cifras e exigia soluções quando o ritmo de deportações diminuía. Nos relatórios internos falava de liquidações, realocações ou processos especiais, mas todos sabiam o que significavam esses termos. Himmler promovia o uso dessa linguagem opaca para manter o controle sem abrir fissuras. Quando algum oficial mostrava dúvidas, o substituía sem discussão. Valorizava a obediência e a discrição acima da iniciativa. Seu modelo de gestão não premiava a inovação, mas sim a execução rigorosa de seus mandatos. Em 1942, quando ficou claro que o extermínio seria a via definitiva, Himmler centralizou ainda mais as decisões. Limitou a margem de ação dos governadores civis nos territórios ocupados, subordinou os recursos às SS e reforçou a rede de transporte para assegurar que os trens circulassem com a regularidade prevista. Ante problemas logísticos, ordenava novas construções ou redistribuição de recursos. Não admitia atrasos. Os campos de extermínio foram também cenário de suas ideias sobre o trabalho forçado. Criou divisões encarregadas de empregar os prisioneiros até o limite de suas forças.
Supervisionou contratos com empresas, fixou ritmos de produção e ditou castigos exemplares para quem não cumpria. Não diferenciava entre utilidade econômica e objetivo ideológico. Ambos deviam ser cumpridos ao mesmo tempo. Em seu modelo, o valor de um detido era medido exclusivamente por sua capacidade imediata de produzir, sem previsão de permanência nem opção de subsistência prolongada. Em suas visitas pontuais aos campos, Himmler evitava qualquer exposição pública, mas exigia demonstrações precisas do funcionamento geral. Não queria relatórios vagos nem cenas improvisadas, ordenava aos comandantes que apresentassem dados concretos, cifras de rotação, protocolos disciplinares, evolução do trabalho escravo e níveis de eficiência. Só lhe interessavam resultados operacionais, não histórias individuais. Insistia na limpeza visual, na pontualidade nos relatórios e na aplicação imediata de sanções, quando eram detectadas falhas logísticas ou desvios do regulamento. Cada aspecto devia cumprir com o modelo que ele mesmo havia ditado a partir de seus escritórios. Em seus discursos frente a oficiais das SAS, justificava a tarefa como uma missão histórica que exigia frieza emocional, destacando que o valor do subordinado não estava na compaixão, mas na capacidade de cumprir ordens sem hesitar. Essa narrativa se converteu em parte do treinamento doutrinário. Himmler supervisionou a redação de manuais internos que estabeleciam protocolos para as execuções, o uso do Zyklon B, a seleção nas rampas e o controle dos cadáveres. Tudo devia ser realizado com eficiência e sem gerar problemas secundários. Nos relatórios sobre a ocupação da Ucrânia e Bielorrússia, Himmler pedia estatísticas detalhadas dos judeus eliminados, a organização dos campos auxiliares e o avanço da colonização. Sua visão não se limitava à eliminação de uma população, contemplava a transformação completa do território, apoiava a criação de aldeias modelo, onde fossem instaladas famílias alemãs sob supervisão SS, repartia terras, designava recursos e enviava inspetores para garantir a correta aplicação do plano. Com o passar do tempo, o acúmulo de prisioneiros nos campos exigiu uma reorganização. Himmler ordenou ampliar instalações, construir novos crematórios e acelerar processos. Introduziu turnos duplos de incineração, mecanização de tarefas e reaproveitamento de materiais. Reforçou a hierarquia interna do campo para evitar desordens. Os capos eram selecionados com critérios de utilidade, lealdade e eficácia. Tratava-se de manter o controle absoluto sem distrair recursos militares. Em Auschwitz, Himmler manteve comunicação direta com Höss e os técnicos encarregados do desenho das instalações. Autorizou orçamentos, aprovou esquemas e vigiou o avanço das obras. Não permitia demoras. Qualquer obstáculo devia ser resolvido sem afetar o ritmo geral. A linha ferroviária interna, os acessos às câmaras e a disposição dos barracões seguiam esquemas que ele aprovava pessoalmente. Reclamava relatórios fotográficos, plantas e simulações de fluxo humano para maximizar a eficiência. A seleção nas rampas foi institucionalizada sob suas ordens. Os trens eram avaliados ao chegar e, de forma imediata, os deportados eram separados segundo critérios de idade, saúde ou habilidade física. Os que não eram úteis eram enviados diretamente às câmaras. Himmler não necessitava presenciá-lo, bastavam-lhe os dados. Estabeleceu padrões sobre quanto devia durar a operação, quantos homens eram requeridos por turno, quanta roupa era recuperada e como eram reutilizados os objetos pessoais. O saqueio também fazia parte do sistema. Himmler coordenou com o Ministério de Finanças e com instituições do Reich o processamento do ouro dental, das joias, das divisas estrangeiras e dos bens pessoais das vítimas. Foram organizados armazéns, listas de inventário e sistemas de distribuição. Nada devia ser perdido. Designou oficiais para supervisionar o transporte destes bens para Berlim, e cada lote devia ir acompanhado de documentação verificável. Em paralelo, multiplicavam-se os campos em outros pontos: Sobibor, Belzec, Treblinka, Majdanek. Cada um seguia uma lógica comum, mas com particularidades adaptadas ao terreno. Himmler validava as decisões sobre localização, materiais, pessoal e métodos. Ordenou rotações para evitar fadiga psicológica nos executores e instaurou cerimônias de reconhecimento para manter a moral alta. O extermínio não era improvisado, era gerenciado como política de Estado sob seu comando direto. Em sua inspeção de 1943 a Sobibor e a outros campos operacionais,
Himmler não buscava mudar nada, só comprovar que tudo se executava segundo o previsto. Revisou o estado das estações de chegada, a disposição dos barracões e o ritmo do processo de seleção, exigindo que não houvesse interrupções nem demoras por razões técnicas. Deu ordens para reforçar as zonas onde detectou falhas menores e solicitou que os métodos mais rápidos fossem aplicados em outros centros similares. As condições do terreno, os surtos de doenças ou o excesso de detidos não eram motivos válidos para frear o funcionamento. Tudo devia seguir adiante sem desvios. Nos meses seguintes, redobrou esforços para manter o sistema em funcionamento, apesar das dificuldades de transporte, sabotagens e ataques partisãs. Ordenou a reparação de vias férreas, o uso de trens alternativos e a distribuição mais ágil de recursos. Estabeleceu conexões entre campos para redistribuir carga humana segundo a capacidade de execução. Não tolerava atrasos. Os responsáveis eram pressionados para manter o fluxo de extermínio. Simultaneamente, impulsionou a expansão de empresas vinculadas ao trabalho escravo. Designou terrenos, reorganizou as funções de campos anexos e coordenou com fábricas do Reich o fornecimento de mão de obra. Os contratos incluíam cláusulas sobre desgaste humano, tempos de reposição e responsabilidade em caso de falecimento. As SS não eram simples provedoras de trabalhadores. Exigiam contraprestações, pagamentos, infraestrutura e subordinação às suas normas. Nos territórios ocupados, Himmler ordenou a execução de comunidades inteiras sob o pretexto de colaboracionismo, sabotagem ou medidas preventivas. Os massacres de povoados completos eram justificados como atos de limpeza para assegurar o controle. Os relatórios falavam de homens, mulheres e crianças eliminados em um só dia. Eram usadas metralhadoras, lança-chamas ou simplesmente eram incendiadas casas. Himmler pedia que estes atos fossem registrados, mas não divulgados, para evitar reações internas. O sistema que havia construído não era estático. Adaptava métodos, introduzia inovações e respondia com firmeza ante qualquer resistência. Manteve sua rede de vigilância sobre os oficiais para evitar desvios. Quando um deles mostrava sinais de dúvida, era substituído ou trasladado. Não bastava obedecer. Era preciso demonstrar adesão total à lógica imposta de seu escritório. O traidor do Führer. Ambições finais e negociações secretas. Durante os meses posteriores à tentativa de assassinato contra Hitler, em julho de 1944, Himmler tentou posicionar-se como a figura capaz de manter a coesão do regime, enquanto outros caíam em desgraça. No entanto, sua manobra foi vista com desconfiança inclusive dentro dos círculos do poder, pois sua reação ambígua frente ao atentado levantou suspeitas e, embora tenha desempenhado um papel na investigação posterior e na repressão dos implicados, sua proximidade com alguns setores militares terminou debilitando sua imagem de lealdade incondicional, algo que no entorno do Führer não era perdoado facilmente. E foi nesse momento quando Martin Bormann intensificou sua influência no entorno imediato de Hitler, deslocando cada vez mais Himmler das decisões-chave e isolando-o gradualmente dos canais políticos reais, onde antes havia reinado com autoridade. Para manter sua relevância, Himmler optou por assumir novas funções relacionadas com o fronte interior e a mobilização total, o que incluiu a direção da milícia popular conhecida como Volkssturm e uma participação mais visível nos assuntos do Ministério do Interior. Embora suas competências começaram a chocar com outras estruturas estatais e militares que não respondiam diretamente à sua autoridade, o que o obrigava a justificar constantemente sua utilidade ante Hitler, enquanto em paralelo tentava mostrar-se como a única figura com visão organizativa em meio ao caos que se intensificava em todos os frontes, sobretudo quando a ofensiva soviética começou a avançar de forma irreversível para o coração do Reich, o que incrementou sua urgência por intervir em todos os níveis de decisão, embora sem lograr consolidar uma nova posição dominante. Sua figura pública, antes apresentada como a encarnação da ordem e da disciplina, foi perdendo impacto ante os olhos de uma população que já não acreditava em promessas. E embora mantivesse sua rede de influência dentro da SS, sua voz começou a ser ignorada em decisões militares estratégicas, o que marcou o início de um declínio acelerado. E nesse contexto,
Himmler começou a explorar canais discretos para estabelecer contato com os inimigos do Reich, autorizando iniciativas indiretas através de emissários de confiança, alguns dos quais mantinham vínculos com a inteligência sueca ou com certos representantes neutros, em uma tentativa de abrir possíveis vias de negociação que lhe permitissem salvar seu legado político ou inclusive assumir um papel em um eventual governo de transição, o qual contradizia de forma frontal a doutrina de resistência total que o regime seguia proclamando. Na primavera de 1945, quando as tropas aliadas já se encontravam dentro do território alemão e o colapso era evidente, Himmler reforçou seus contatos através de intermediários como o Conde Bernadotte, vice-presidente da Cruz Vermelha Sueca, a quem autorizou a transmitir mensagens dirigidas aos governos ocidentais, nas quais sugeria sua disponibilidade para facilitar uma rendição parcial, ou inclusive colaborar na reconstrução da Europa sob um novo equilíbrio político, sem o ideário nacional-socialista, mas com o objetivo de frear o avanço do comunismo. Proposta que não só foi rejeitada de plano pelos aliados, mas que também terminou chegando aos ouvidos de Hitler através de seu entorno mais próximo, o que precipitou a ruptura definitiva entre ambos, selada pela ordem categórica que o despojava de todos os seus cargos e o convertia, de fato, em um traidor a serviço de interesses alheios à causa que havia jurado defender. Depois de ser afastado, Himmler tentou atuar por conta própria, como se ainda contasse com autoridade, e começou a mover peças dentro da estrutura das SS para proteger sua posição pessoal, embora os canais de poder reais já não respondiam às suas ordens, e seus interlocutores evitavam associar-se com ele, sabendo que seu vínculo com Hitler havia se quebrado definitivamente. E enquanto alguns de seus subordinados seguiam operando por costume ou por temor às represálias, seu isolamento político era evidente, tanto na sede central das SS como nos círculos que antes haviam girado em torno de sua figura, o que o obrigava a tomar decisões improvisadas sem respaldo real, como se tentasse conservar a ilusão de controle, enquanto o colapso do regime se acelerava em todos os frontes. Ao ser conhecida sua traição, Hitler ordenou sua imediata destituição, retirando-lhe todos os títulos e proibindo qualquer contato com ele por parte das unidades do Exército e das SS, o que o deixou completamente excluído do sistema que havia controlado durante anos. E embora seguiu se deslocando durante os dias seguintes, quem antes o obedecia já não respondiam às suas mensagens nem queriam vincular-se com seus movimentos. E enquanto os documentos sobre sua destituição circulavam entre as últimas unidades do Reich, suas tentativas de retomar contato com os comandos intermédios foram ignorados ou respondidos com evasivas, o que o levou a limitar seus deslocamentos e esconder-se em casas rurais ou instalações menores onde ainda ficavam subordinados, que não haviam sido informados oficialmente de sua queda. Suicídio e silêncio final. Quando Berlim se reduzia a um esqueleto fumegante e os restos do regime se dispersavam pela Alemanha, Heinrich Himmler abandonou seu posto e se misturou entre os escombros, sem o poder que havia acumulado durante mais de uma década. Disfarçou-se de soldado raso, cobriu seu rosto com óculos redondos e documentos falsificados que o identificavam como sargento Heinrich Hitzinger, com uma atadura improvisada sobre uma ferida e sem insígnias que delatassem seu antigo cargo. Não estava só. Acompanhavam-no Grothmann e Macker, também disfarçados e com o mesmo temor de serem capturados. Atravessaram campos e povoados, esquivando controles e buscando um lugar seguro sob a ocupação aliada, com a incerteza de negociar, desaparecer ou simplesmente sobreviver. Durante vários dias, avançaram por caminhos rurais entre refugiados, prisioneiros liberados e restos dispersos do exército, evitando cidades e dormindo em estábulos ou ruínas, fingindo ser quem não eram. Seus documentos eram questionáveis e sua conduta despertava suspeitas. No 21 de maio, perto de Bremervörde, uma patrulha do 8º Exército Britânico os deteve para inspecionar possíveis oficiais de alto cargo. À primeira vista não levantavam suspeitas, mas a atitude evasiva do grupo, a negativa em deixar revisar os papéis e seu nervosismo ante o interrogatório inicial provocaram sua retenção. Foram trasladados a um centro de detenção temporário em Westertimke, onde os britânicos iniciaram uma checagem mais rigorosa. Durante o registro corporal, acharam um pequeno frasco envolto em tecido entre as roupas de Himmler, que não foi inspecionado em sua boca.
Nessa mesma noite, foi trasladado junto a seus acompanhantes a Lüneburg para um interrogatório mais profundo por agentes da contra-espionagem britânica. Durante a revisão médica rotineira prévia ao interrogatório, Himmler identificou-se de golpe com seu verdadeiro nome, desconcertando os oficiais. Sem tempo para verificar e com movimentos precisos, rompeu com os dentes a cápsula oculta entre seus molares e a ingeriu sem hesitar. A cena foi imediata e violenta. Desabou no chão com convulsões, espuma na boca, os músculos tensos e os olhos fora de órbita. Os britânicos tentaram desesperadamente reanimá-lo, aplicando manobras desajeitadas de primeiros socorros, sem saber exatamente que substância havia ingerido. Himmler, o homem que havia controlado um aparato de morte industrial, asfixiava-se no chão de um quartel sob a custódia de seus inimigos. Morreu ali mesmo, sob o olhar perplexo dos oficiais britânicos, sem revelar segredos, sem confessar crimes, sem permitir que ninguém lhe arrancasse nem uma palavra. O corpo inerte foi examinado por médicos militares e sua identidade confirmada mediante traços físicos inequívocos e pertences pessoais encontrados entre suas roupas. A notícia foi recebida com uma mistura de incredulidade e alívio entre os altos comandos aliados. Não haveria julgamento. Não haveria interrogatório. O arquiteto do sistema de extermínio havia escapado de seu próprio julgamento, como havia escapado durante anos do peso das leis internacionais. Morreu como havia vivido, manejando cada passo, controlando inclusive seu final. Os britânicos se enfrentaram então a uma decisão incômoda: o que fazer com o corpo de um criminoso que o mundo inteiro desejava ver sentado ante um tribunal? A opção de mostrar publicamente o cadáver foi descartada. Adotou-se uma estratégia de desaparecimento definitivo. O corpo foi eliminado sem cerimônia, sem cruz, sem nome. Só um punhado de oficiais britânicos conheceu o paradeiro final e não deixaram rastro. O fato foi registrado de maneira sucinta e nunca foi incluído em nenhum relatório oficial. O lugar exato segue sendo um segredo enterrado com quem o custodiou. Este encerramento foi intencional. Himmler não teria tumba que pudesse converter-se em objeto de culto, nem em alvo de vingança. O homem que havia cultivado uma imagem de líder indiscutido e havia exigido lealdades absolutas, terminou sua vida como fugitivo, escondido, sem direito à sepultura conhecida. Sua história não terminou com palavras nem com sentenças, mas sim com um desaparecimento planejado, desenhado para apagar sua figura do espaço público. As consequências de sua morte imediata foram profundas. O julgamento de Nuremberg, que começaria meses depois, teria que reconstruir sua implicação nos crimes sem seu testemunho. Os fiscais tiveram que apresentar documentos, ordens assinadas, declarações de outros acusados para demonstrar o que Himmler nunca chegou a reconhecer em voz alta. Nos relatórios aliados, sua morte foi descrita com linguagem clínica, sem adornos, como uma nota mais entre tantas do colapso do Terceiro Reich. Mas para quem havia sofrido sob sua maquinaria repressiva, o fato de que morresse sem enfrentar suas vítimas nem explicar seus atos deixou uma sensação de vazio que nem o castigo simbólico pôde preencher.